Bom dia, igreja. Vamos abrir em Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. E hoje eu gostaria de falar sobre as marcas da igreja fundada por Jesus. Sabem o que nós comemoramos hoje? Aniversário. Aniversário do início do trabalho batista no Brasil. Dia 10 de setembro de 1871, no Brasil, claro, em Santa Bárbara do Oeste. Um dia, se alguém quiser pagar gasolina para eu lá conhecer o templo da primeira igreja batista, tá tranquilo que eu vou lá e tiro foto para vocês. Embora já tenha fotos na internet. Mateus 28, 18 diz o seguinte: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, amor e misericórdia, e também te louvamos, Senhor, pelo dia de hoje, onde celebramos como batistas, Senhor, o dia, Deus, em que se foi organizada a primeira igreja batista em solo brasileiro. Que o Senhor nos abençoe, que possamos extrair lições da tua palavra, de como manter as marcas de uma igreja do Novo Testamento, uma igreja fundada por Jesus, que teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações que aqui estão nesta manhã, que possam colocar em prática, possam lutar para que a nossa igreja sempre tenha essas marcas, Senhor. E também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier a falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Peço licença para ler um breve histórico da nossa história, no nosso documento chamado Pacto e Comunhão, que eu sei que todo mundo conhece, que todo mundo lê diariamente os nossos documentos. Diz o seguinte: os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotar essas posições, estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinham todas as outras doutrinas que professavam, mas sua exigência de batismo só de convertidos é o que mais chamou a atenção do povo e das autoridades. Daí, derivando a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de Anabatista, aquele que batiza de novo. A designação surgiu no século XVII, mas aqueles discípulos de Jesus Cristo estavam espiritualmente ligados a todos os que, através dos séculos, procuraram manter fiéis aos ensinamentos das Escrituras, repudiando mesmo, com risco da própria vida, os acréscimos e corrupções de origem humana. E na história dos batistas no Brasil, lá em 1871, diz o seguinte, tempos depois que os americanos vêm para cá, um grupo de colonos norte-americanos sulistas desembarcou no Brasil em Santa Bárbara do Oeste. Grande parte desses colonos era de origem protestante. Em 10 de setembro de 1871, organizaram a primeira igreja batista em terras brasileiras, sob a coordenação do pastor Richard Heathcliff. Só que os cultos ainda eram em inglês. Então a gente tem uma polêmica, porque os baianos, minha esposa é baiana, dizem que foi em Salvador, 1871. O resto do Brasil fala que foi em Santa Bárbara, Salvador 1881, Santa Bárbara 1871. Por que tem essa disputa? Porque em Salvador se organizou uma igreja para evangelizar brasileiros. Santa Bárbara é uma igreja de fala inglesa, mas era uma igreja batista, então a gente tem essa disputa. A primeira igreja batista para evangelizar os brasileiros foi Salvador.
a primeira igreja, que foi expulsa da convenção, depois, a primeira igreja batista em solo brasileiro foi Santa Bárbara, então comemoramos as duas datas. Mês que vem tem dia 15 de outubro, o dia batista. Para ninguém brigar, a gente comemora as duas datas. Dito isso, vamos para o texto agora, já que a gente falou da história. Marcas da igreja fundada por Jesus. Todo mundo quer voltar às suas origens. É uma questão natural a gente querer voltar às suas origens. Por exemplo, na Reforma Protestante, os reformadores magisteriais começaram a ler Agostinho e quiseram voltar à igreja que eles achavam que era a igreja primitiva. Só que Agostinho é do quarto século. Da mesma maneira, nós, quando vamos ler a nossa história, a gente tem um desejo de voltar às práticas das primeiras igrejas batistas em solo brasileiro. Porém, a grande questão é não se parecer somente com a primeira igreja batista, mas se parecer com a igreja do Novo Testamento. Mais importante que se parecer com a primeira igreja batista em solo brasileiro, ou com a primeira igreja batista no solo inglês, ou com a primeira igreja batista nos Estados Unidos, qual é a nossa meta? Qual é o nosso desejo? Se parecer com aquela igreja que foi fundada por quem? Por Jesus Cristo. A nossa história é fundamental, ela é importante. Só que a nossa história também é permeada de erros. A nossa história é permeada de problemas. Por isso, nós devemos olhar o Novo Testamento, olhar o texto bíblico e verificar se a nossa igreja local hoje não somente se parece com a primeira igreja batista de Santa Bárbara ou a de Salvador, mas se a nossa igreja se parece com a igreja que o Senhor Jesus fundou. Essa é a questão fundamental, porque Jesus Cristo que fundou a sua igreja. E quais as marcas de uma igreja fundada por Jesus? Que o texto vai nos mostrar. Primeiro, essa igreja tem um único cabeça, um único líder. Segundo, essa igreja tem guardado a ordem missionária de Cristo. E terceiro, essa igreja tem guardado a prática do ensino contínuo dada por Cristo. Nós devemos pensar se de fato nós estamos vivenciando isso em nossa igreja local. Dito isso, vamos para o primeiro ponto da mensagem de hoje. Tem um único cabeça, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não fala é-me dado muito poder. Ele não fala é-me dado algum poder. Ele não fala é-me dado a maioria do poder. Ele fala é-me dado todo o poder. A palavra que poder, exousia, também significa autoridade. Em outros textos de Mateus, a palavra é traduzida por autoridade. Eu acho aqui que deveria ser traduzida por autoridade. Porém, poder e autoridade é basicamente a mesma coisa. O que o Senhor quer dizer? Que eu tenho todo o poder. Então, quem tem todo o poder, toda a autoridade, todo o governo na igreja? O Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte: isso é um princípio da igreja do Novo Testamento. Tem um único cabeça, um único governante, um único Senhor. A igreja fundada por Jesus não tem dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Não podemos ter dois senhores governando a igreja. 1 Coríntios 3,11 diz o seguinte: porque se ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. E ali em Efésios 2,20, vamos abrir, cantamos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Ele é a rocha a qual a igreja está fundamentada. Ali em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a pedra. Em Efésios 5, 22, 23, 24 melhor, não quero brigar com as mulheres hoje, né? Então vamos 23 e 24, diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça do quê? Da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Mas aqui eu quero destacar hoje, a igreja está sujeita a quem? A Cristo. Aqui é um ponto fundamental, de que nossos antepassados anabatistas entenderam. A igreja local só está sujeita ao Senhor Jesus Cristo. As igrejas do Novo Testamento são sujeitas somente a Cristo. Não são sujeitas a convenções, a concílios, a sínodos ou associações. Podemos ter sínodos, concílios, associações e convenções, só que esses elementos humanos não podem estar acima da igreja local. Eles não podem governar a igreja local, porque Cristo é quem governa a igreja local por meio do seu povo, mediante a orientação do Espírito Santo e orientação das Escrituras Sagradas. Então, uma marca fundamental da igreja do Novo Testamento
é que a igreja do Novo Testamento não é subordinada a ninguém além do próprio Senhor Jesus Cristo. Não há organização humana acima da igreja local. Isso é um princípio muito caro a nós. Muito caro a nós. Quando você lê o Novo Testamento, alguém aqui consegue ler sínodos no Novo Testamento? Ler convenções? Fazemos parte da Convenção Batista Brasileira, mas ela não tem autoridade sobre nós, no sentido de governar a igreja local. Ainda bem que não está gravando. Ela não tem autoridade. Por quê? Porque Deus não criou convenções, Deus não criou associações, Deus não criou sínodos ou concílios. Cristo, ele criou, ele fundou o quê? Uma igreja. Isso é uma marca fundamental da igreja do Novo Testamento. Você quer saber se uma comunidade local ela está firmada na doutrina do Novo Testamento? Verifique isso. Se esta comunidade local está subordinada a qualquer outra associação humana. Isso parece bobagem, mas não é. Por quê? Porque quem é o dono? É o Senhor. E o Senhor fala com o seu povo, sacerdócio universal de todos os santos, doutrina da reforma, mediante o Espírito Santo através das Escrituras. Então, o povo de Deus reunidos juntos vão conduzir a igreja local rumos aos objetivos de Deus. Cristo governa a sua igreja por meio do seu Espírito, iluminando o seu povo, ou fazendo com que o seu povo obedeça a sua vontade. Essa é uma marca fundamental, porque Cristo tem todo o poder. Ele não divide poder com ninguém. É interessante que todos aqui hoje concordam com a expressão igreja separada de Estado, né? Todo mundo concorda. Por que os anabatistas falaram isso? Porque na época havia igrejas estatais, igrejas que eram igrejas que tinham ligação com o Estado, onde os governantes e os presbíteros juntos governavam a igreja. Os anabatistas falaram o seguinte: não, a igreja só é subordinada a Cristo. Não há nada humano acima da igreja, a não ser o próprio cabeça que é Cristo. Por isso que a gente entende como discípulos de Jesus que somente a igreja pode gerir a si mesma. Isso é fundamental para que não haja corrupção no corpo de Cristo. Dito isso, Cristo tem o direito de ser o cabeça da igreja. Mateus 16, 18. Porque foi dado todo o poder a ele. E aqui ele vai falar o seguinte, Mateus 16, 18. Vamos ler, abrir o texto. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? De quem é a igreja? De Jesus. Ele tem o direito, porque ele comprou a igreja em Atos 20, 28, vamos abrir. Atos 20, 28. Vai mostrar que a igreja foi comprada pelo Senhor. Diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de quem? De Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Isso é fundamental entendermos. Cristo tem o direito de governar a sua igreja, como cabeça da igreja, e único cabeça da igreja, porque a igreja é dele, e ele comprou a igreja. Por isso, um princípio fundamental do Novo Testamento: uma igreja fundada por Jesus tem Jesus como cabeça. Qual é a grande argumentação que os protestantes tiveram contra a igreja católica? Porque a igreja católica falava o seguinte, que o Papa é o cabeça da igreja, o Papa é o chefe da igreja. Só que quem é o chefe da igreja? O Senhor Jesus. Só que quantas igrejas evangélicas hoje têm seus mini-papas? Tem seus mini-donos? São papas, só que sem o poder de governar quase toda a terra. Mas cada igreja, ou muitas igrejas por aí você vê, existe um dono, a igreja tem um dono, e este dono, ele governa a igreja de acordo com a sua vontade. Vemos em outros contextos também um grupo de pessoas, chamado sínodo presbitério, o nome que você quiser dar, que ele vai controlar o destino de diversas congregações. Você vê no Novo Testamento que isso não era assim, porque a igreja era controlada por Jesus mediante a sua palavra. Mas pastor, será que isso dá certo? Ora, devemos confiar no que a Bíblia diz, no que a Bíblia nos mostra que todos somos habitados pelo Espírito Santo e todos podemos, mediante a iluminação do Espírito Santo, junto com os irmãos, conduzir a comunidade local até a vontade de Cristo. Por isso, a primeira marca de uma igreja fundada por Jesus é que
Quem governa essa igreja é Jesus. Quem manda nessa igreja é Jesus. Por isso que nós, por exemplo, no nosso meio, o pastor não tem o poder absoluto. Eu posso excluir uma pessoa da igreja? Não posso. Queria muitas vezes ter esse poder, mas Deus é sábio, não me dá esse poder, para que a igreja decida. A igreja local escolhe o seu pastor, a igreja local escolhe seus oficiais, a igreja local escolhe aqueles que vão liderar a própria igreja local, porque Cristo exerce seu governo desta maneira. Agora, não é somente no governo da igreja, há também um outro ponto importante. Uma igreja que tem a marca de Jesus, uma igreja que foi fundada por Jesus, tem guardado a ordem missionária de Cristo. O verso 19 de Mateus 28, Jesus fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, em razão disso, por causa disso, já que eu tenho todo o poder, vocês vão. A igreja cumpre essa missão no poder de Cristo. Ele fala: eu tenho todo o poder aonde? No céu e na terra. Já notaram que tem alguns pregadores que dizem que o diabo tem poder? Irmãos, o diabo tem poder, irmãos, o diabo tem poder. Mas aqui o texto fala: quem tem todo o poder? Jesus Cristo. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Eu vou em tal local, eu sei que ali Jesus Cristo tem o poder. Então a igreja cumpre a ordem missionária de Jesus no poder de Cristo, não no poder político, não no poder das tradições humanas, não no poder de sua engenhosidade. A igreja cumpre a ordem missionária de Cristo mediante o poder do Espírito Santo. Ele fala: eu tenho todo o poder. Porque eu tenho todo o poder, vocês vão. E vocês vão pregar o evangelho em todas as nações, a toda criatura. Vamos abrir ali Lucas 24, 49. E nessa data de 152 anos de trabalho batista, é importante lembrarmos que só chegamos até aqui porque mantemos estes princípios, porque mantemos estas verdades em nosso coração como grupo, como igrejas locais. Por isso que eu sempre falo: não existe a igreja batista, não existe uma igreja, existem igrejas batistas, igrejas de doutrinas batistas. Não há a igreja batista do Brasil, isso não existe, porque Jesus não fundou a igreja batista, ele fundou igrejas locais que têm doutrinas batistas, mas não tem a igreja batista. A igreja cumpre o seu propósito no poder do Espírito. Verso 49 de Lucas 24: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Não até que do alto tenhais uma conjunção política favorável para que vocês possam pregar. Não. Mas até que sejais revestidos de poder. Isso é cumprido em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele fala que eles receberiam uma promessa, um poder. Atos 1,8 diz o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que nós aprendemos aqui? Que a igreja, ela vai cumprir a ordem missionária de Cristo, mediante o poder do Espírito Santo. E é isso que nós entendemos. Nós não precisamos do poderio do Estado, nós não precisamos de César para pregar o Evangelho, nós não precisamos de nada além do poder do Espírito Santo. E aqui, se você observar, voltando para Mateus 28, nós vamos no poder, e aqui tem uma ordem: portanto, ide e fazei discípulos. Se você observar bem, o fazer discípulos está no imperativo, os outros estão no particípio no grego, e em português é traduzido no gerúndio. Aqui só há uma ordem. Qual é a ordem? Fazer discípulos. O batizando-os, ensinando-os é a consequência, e também como fazer discípulo. Então aqui o Senhor dá uma ordem: fazer discípulos para o Senhor. Verso 19: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. A expressão matetel, aqui, ela indica a ideia de pegar uma pessoa e transformá-la em aluno de Cristo. A ideia de discípulo no Novo Testamento, por isso o ensino é importante. Algumas traduções vão colocar ensinai a todas as nações. É discipular uma pessoa, levando-a a Cristo para fazê-la com que ela tenha uma relação de aluno e mestre com Jesus. Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ali em Marcos 16, 15, vamos abrir. Marcos 16, 15.
nós vamos verificar de que maneira essa pessoa inicia o processo de discipulado. E note bem, fazer discípulos para quem? Para Jesus. Quando você ouvir um pastor falar, porque os meus discípulos, você já fica com o pé atrás. Por quê? Porque eu não tenho discípulo. Você não tem que ser meu discípulo. Deus me livre. Não, pelo amor de Deus. Não cometa esse erro na sua vida. Você tem que ser discípulo de quem? De Jesus. Eu não trabalho para que você seja meu discípulo. Eu trabalho para que você seja discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Eu sempre falo, uma igreja cheia de membros, às vezes dá muito problema, mas uma igreja cheia de discípulos é muito melhor. Por quê? Porque o membro quer os seus direitos. O discípulo quer servir. O discípulo quer trabalhar para o reino. Ali, Marcos 16, 15 diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A expressão aqui, pregar o evangelho, denota que você vai dar uma ordem para ele que tem duas faces. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, como é que a pessoa inicialmente se torna um discípulo de Jesus? Por meio do arrependimento e da fé. Então, aqui a ordem é que você vá e você faça discípulos de Jesus, fazendo com que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam então no Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a ordem de uma igreja que tem as marcas do Novo Testamento, uma igreja fundada por Jesus, é uma igreja que faz discípulos para o Senhor. Isso então vai denotar de maneira lógica e necessária a segunda parte do versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Agora, batizando-os quem? Nesse aniversário do primeiro trabalho batista no Brasil, batizando-os discípulos. A ordem de Jesus não foi batizar aleatoriamente todo mundo. A ordem de Jesus não foi fazer com que todas as pessoas que você conheça sejam arroladas no rol de membros da igreja. A ordem de Jesus foi que estas pessoas que se tornaram discípulos, e somente estas pessoas e ninguém mais, seja arrolado na sua igreja. Eu quero que vocês façam discípulos. Que vocês façam discípulos e vocês batizem esses discípulos. Então, qual é a ordem que nós temos aqui de uma igreja do Novo Testamento? E aqui eu falo com todo respeito a todas as outras tradições protestantes, que tem homens e mulheres de Deus nelas, mas a igreja do Novo Testamento, nesses 152 anos de história, é uma igreja, primeiro, que anuncia o Evangelho, e depois batiza em nome da Trindade todos os que receberam ao Senhor livremente. Vamos abrir em Atos 2. Uma igreja do Novo Testamento, ela guarda a ordem missionária de Cristo. E a ordem missionária de Cristo é: façam discípulos e depois batizem esses discípulos. Não o oposto. Atos 2, versículo 41. Diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem foi batizado? Os que receberam a sua palavra. O que nós temos aqui? A igreja de Atos cumprindo exatamente o que Jesus falou em Mateus 28. Fazia 50 dias que ele falou isso, obviamente não tinham esquecido. O que ocorreu com o restante do tempo, né, no decorrer do tempo da história da igreja, foi que as igrejas começaram a deixar de ensinar pontos que o Senhor tinha ensinado. Não começou com um grande abismo, não começou um pontinho aqui, um pontinho ali, outro pontinho ali. Não, o batismo é muito importante, então sim, claro que é. Então logo, se a pessoa não se batizar, então ela não vai ser salva, então vamos batizar todo mundo e os filhos, porque... então a gente tem que batizar também. Foi assim que ocorreu. Tanto é que Agostinho foi batizado, filho de Mônica, que era cristã. Ela não batizou Agostinho quando pequeno, né? Não fez isso, né? A gente tem Basílio também, não foi batizado na infância, mas começou a se popularizar isso. Mas qual é a ordem de Jesus? Eu quero que na minha igreja tenha apenas discípulos. E por que o Senhor fala isso? Porque quando você não segue essa ordem, sabe o que você vai criar na igreja? Uma igreja mista. Uma igreja que entre seus membros tem pessoas regeneradas e não regeneradas. Uma igreja de pessoas que servem a Jesus e pessoas que
não servem a Jesus. Isso vai criar então uma igreja carnal. Agora, não somente Pedro Batista tem esse problema, os credobatistas estão tendo esse problema, porque cada vez mais estamos batizando pessoas sem fazer delas discípulos, sem verificar se elas de fato confessam seus pecados. Um discípulo não é alguém perfeito. Um discípulo está longe de ser perfeito. Um discípulo não é alguém que não vai errar. Um discípulo é alguém que sempre vai se lavar no sangue do Cordeiro. É alguém que, apesar de suas fraquezas, apesar de suas falhas, ele vai em arrependimento e fé aos pés da cruz. Isso é um discípulo de Jesus, confiando no poder e na graça do Senhor. E na graça do Senhor. Então, uma igreja que guarda a ordem missionária de Cristo é uma igreja que batiza somente discípulos. Logo, existem batistas que não estão fazendo isso. Por quê? Porque têm batizado pessoas que não é discípulo. Claro, nós não temos espiritrômetro, não tem como... você é um discípulo porque eu senti. Não tem como fazer isso. Só que a partir do momento que é identificado que alguma pessoa dentro da igreja é ímpia, aí você tem os passos de Mateus 18, para a exclusão dessa pessoa em caso de não arrependimento. Um outro ponto importante, porque note como é que é o texto da progressão do Senhor. E lembramos aqui, é o Jesus Cristo falando como a sua igreja tem que se portar no mundo na sua ausência. Olha o que ele fala, verso 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, quem? Os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora não termina aí. Tem o verso 20. O que é que o verso 20 diz? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Primeiro, a igreja do Novo Testamento tem guardado a prática do ensino, a prática do discipulado, a prática do catecismo. Ensina a guardar quantas coisas que o Senhor mandou. Algumas coisas, as coisas mais fáceis, as coisas que eu acho mais importante, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho, o quê? Sugerido. Mandado, não algumas coisas, não a maioria das coisas, significa que esses discípulos vão querer guardar todas as coisas. Nota a construção do texto. Por que eles vão querer guardar todas as coisas? Porque eles são discípulos. Se eles não fossem discípulos, eles não se interessariam em guardar todas as coisas. Por isso que a ordem do Senhor Jesus é que sejam discípulos, porque somente um discípulo de Jesus vai se preocupar em obedecer o Senhor Jesus. Aquele que não é discípulo fala o seguinte: isso é fanatismo, isso não é tão importante. Não, Deus conhece teu coração, não precisa disso. Por isso que a ordem aqui, eu quero que vocês batizem discípulos, porque quando nós não obedecemos isso, vai chegar no momento que vai ter uma ordem de Jesus, um aspecto da sua vida, que você vai ter que melhorar e vai acontecer. Você vai falar, não, mas isso não precisa. Por isso que ele fala, eu quero que vocês ensinem quem é os discípulos. Aqui a gente tem um problemão, um grande problema que muitas vezes nós caímos. Nós queremos ensinar todas as coisas que Jesus mandou a pessoas que não se converteram. A pessoa está lá, está fazendo alguma coisa errada, não sei o que, ela tem que parar com isso. Verdade? Só que antes você tem que exortar lá o arrependimento e a fé. Porque o parar com isso, primeiro que ela não vai conseguir fazer. Segundo, que se ela fizer sem arrependimento e fé, ela vai para o inferno. Não adianta muita coisa. Então, a ordem aqui é ensinar o que ele mandou a quem? Aos discípulos. Boa parte dos evangelhos no Brasil querem impor uma moral evangélica a gente que nunca foi regenerada. A gente que nunca foi convertida pelo Senhor. Como é que vai funcionar? Não vai funcionar. Por isso aqui é ensinar todas as coisas. Vamos abrir Mateus 5,19. Diz o seguinte, Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O menor destes mandamentos, daquilo que Jesus falaria posteriormente ali no Sermão do Monte. Significa que nós, como discípulos de Jesus, uma igreja que tem as marcas de Jesus, ela não busca conforto, ela busca obediência, né? Claro, a gente não vai buscar desconforto à toa. Se seguir Jesus vai causar desconforto, que assim seja. Por isso que em muitos locais o batistério tem aquecedor, não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Se tivesse seria melhor, ninguém quer passar frio à toa. Mas a gente não busca
o conforto, a facilidade. É muito mais fácil você aceitar qualquer pessoa como membro da igreja. É muito mais fácil. Por quê? Porque é muito mais simpático. Quando eu falo aceitar como membro, é ser arrolado no hall de membros e ter poder de voto e decisão na igreja. É muito mais fácil você fazer uma ceia livre, onde todas as pessoas possam cear. É muito mais simpático, é muito mais bonito, é muito mais legal. Só que aí você vai estar fazendo com que tantas e tantas pessoas bebam e comam indignamente, sem se preocupar com a saúde espiritual delas. Por isso que o Senhor fala que Ele quer que nós ensinemos o povo dele, os discípulos, a aguardar todas as coisas. O Senhor sabe que nós vamos falhar, que não conseguiremos, mas Ele quer que tenhamos a intenção de, e quando falharmos em guardar alguma coisa, por menor que seja, Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, nós não conseguimos, nem como igreja local conseguimos, Senhor. Misericórdia de nós. O que é que não pode acontecer? A gente fala, isso é pequeno, isso não importa ser guardado. Uma igreja do Novo Testamento, ela se importa com cada coisinha, com cada coisa. Quem tem uma empresa, o dono da empresa, ele se importa com os mínimos detalhes, não é? Às vezes o funcionário está ali e não se importa tanto, porque ele não tem a visão geral. Jesus é o dono da igreja, que não é uma empresa, mas Ele é o dono da igreja, então nós como seus discípulos devemos ter o mesmo grau de preocupação que o Senhor. Por exemplo, todo mundo sabe aqui que não entra qualquer música no louvor da igreja, né? Às vezes a gente vê um louvor meio esquizofrênico nos evangélicos, numa música eu não preciso ser reconhecido por ninguém, depois está cantando, olha para mim, é meio esquizofrênico, é um, é outro, né? Não dá para escolher ser os dois ao mesmo tempo, porque cada aspecto é importante. O Senhor fala, ensinando a guardar todas as coisas. Quem aqui já leu o livro de Levítico? Quem aqui sentiu prazer em ler o livro de Levítico? Os irmãos são sinceros, né? Notaram cada grau de instrução que tem, cada coisinha que Deus se preocupa? E Ele queria que fosse feito nos mínimos detalhes. Se você pegar o Novo Testamento, graças a Deus, não tem mais aquela ordem toda, aquela grau de perícia toda. É mais simples, graças a Deus por isso. Só que o Senhor continua querendo que as coisas sejam feitas da maneira dele. Agora eu pergunto para os irmãos, tem como ensinar todas as coisas que o Senhor mandou em um único domingo? Não tem como. Aqui ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos abrir em Atos 20, verso 20. Uma igreja do Novo Testamento, uma igreja que tem as marcas de uma igreja fundada por Jesus, ela vai praticar o ensino contínuo. Atos 20, 20. Isso a gente tem que observar. Por quê? Porque qual é a prática hoje em dia, infelizmente? Você se converteu, você foi batizado, agora você vem ao culto, levanta a mão e recebe. O Senhor nos exorta a ensinar todas as coisas. Não tem como fazer isso no único domingo. É impossível você ensinar tudo o que o Senhor mandou no único domingo. E é possível que depois do decorrer dos anos você ensine tudo. Chegou e ensinou tudo. Sabe o que vai acontecer? Pastor, isso é maravilhoso. Vai acontecer o seguinte, que você vai esquecer metade do início. É assim. Eu dei aqui a declaração doutrinária já. Toda. Já esqueceram. É óbvio, é normal. Então você tem que fazer o quê? Voltar a ensinar aquilo que já ensinou. Uma vez, vi uma conversa de um pastor com um membro, o pastor ia repetir o sermão, aí o membro falou, mas pastor, de novo esse sermão? Aí o pastor falou, você já está vivendo assim? Ah não, então vou repetir. Então vou repetir. Ali em Atos 20 diz o seguinte, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, discipulado individual e pregação pública. O verso 27, porque nunca vos deixei de anunciar todo o que geralmente se fala? O que importa é a salvação. Salvação é importantíssima, mas o Senhor não é só Salvador, Ele é Senhor. Como eu posso tê-lo como meu Senhor se eu não sei como obedecê-lo? Uma igreja do Novo Testamento vai ter a visão muito clara que Jesus é Senhor. E todo o conselho de Deus é importante, cada parte é importante, não para a salvação, mas porque o amamos e queremos agradá-lo. E ali em Efésios 4:11, vamos abrir. Efésios 4:11. Por isso que nesse dia festivo, mais importante do que parecer a primeira igreja batista
Santa Bárbara do Oeste, mais importante do que parecer a primeira igreja batista em Londres, em 1611, ou a de Amsterdã, 1609, ou a igreja anabatista de Zollicon, na Holanda, de 1523. Mais importante do que isso, foram homens piedosos, homens cheios do Espírito Santo, que fizeram coisas maravilhosas. Mais importante que isso, é se parecer com a igreja que Jesus intencionou ao fundar a sua igreja. Isso a gente vê no Novo Testamento. Ali em Efésios 4:11, diz o seguinte: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A expressão aperfeiçoamento do grego katartizomai, vem do verbo katartizon, significa consertar. Quando os discípulos estavam consertando redes, a mesma expressão. Então, se ele quer que a gente seja consertado, é porque a gente está quebrado. A gente está quebrado. O objetivo da igreja do Senhor é consertar a gente que está quebrada. Aquela pessoa é problemática, então vem para a igreja, é essa mesa que a gente precisa. Eu não vim chamar os sãos, mas os doentes. Vim chamar pecadores. Aperfeiçoamento, olha, aperfeiçoamento dos santos. Os santos estão quebrados, mas ainda são santos, porque foram separados pelo Senhor, né? Para a obra do ministério, eu conserto os santos para que os santos trabalhem para a edificação do corpo de Cristo. E sabe quando é que isso vai ser feito? Até quando vai ser feito isso? O verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Já aconteceu isso? Não. Ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Já conseguimos? Eu ainda não. À medida da estatura completa de Cristo. Eu quero que vocês sejam tão maduros quanto Jesus foi. Nosso desafio é gigantesco. A gente vai conseguir quando a gente morrer ou Jesus voltar. O fato é esse. Então, quanto tempo tem que durar o ministério de ensino na igreja? Até Jesus voltar. A menos que alguém fale, não, eu já cheguei nisso. Cuidado ao levantar a mão que Deus puxa e é arrebatado, né? Então, uma igreja do Novo Testamento, uma igreja que tem as marcas de Jesus, vai ser uma igreja que tem um único cabeça. Eu não estou dizendo aqui que as organizações, instituições não são importantes. São, mas elas não são donas das igrejas. Eu não sou dono dessa igreja. Os membros não são donos dessa igreja. Ninguém é dono dessa igreja, a não ser um, que é Jesus Cristo. Não estou dizendo que não é importante a ordem humana, claro que é, mas ela é subordinada às Escrituras. Uma igreja que tem as marcas de uma igreja fundada por Jesus, ela tem guardado a ordem missionária de Cristo. Por quê? Porque Cristo mandou fazer discípulos, não consumidores. E isso tem, infelizmente, entrado no meio cristão. Nós procuramos uma igreja que possa melhor nos atender. Isso não é errado em si, mas como eu posso servi-la? Como eu posso melhorar a igreja que eu estou? Discípulos. E tem guardado a prática do ensino contínuo de Jesus, ensinando continuamente. Por quê? Porque sabe o que tem numa igreja? Pecador. Sabe quando você junta pecador, sabe o que vai sair às vezes? Pecado, problema, dificuldade. Aí tem que ser aperfeiçoado. Por quê? Porque está quebrado, está ruim. Uma igreja que tem as marcas de Jesus vai cumprir essas três verdades, esses três princípios. E o Senhor aqui termina esse texto com uma promessa, que Ele estaria conosco. O verso 20, do capítulo 28. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Aqui esse texto é muito mal interpretado. Embora o Senhor fique conosco todos os dias, a sua presença aqui está no contexto da missão. Não é que Ele está ali com você e deu, não é isso. Vocês vão fazer o que eu mandei, e eis que estou convosco. Isto é, eu estou com vocês enquanto vocês fazem isso que eu mandei. Não é a revelia, claro que Ele é onipresente, está em todos os lugares, isso é óbvio, né? Isso é óbvio, não tem, é claro que é, mas Ele diz, e eis, quer dizer o seguinte, que enquanto vocês fazem isso, eu estou com vocês. A promessa do Senhor é que Ele estaria presente com sua igreja, enquanto a sua igreja fosse fiel a Ele, enquanto a sua igreja cumprisse aquilo que Ele ordenou, o que denota uma verdade. Sempre existiriam igrejas assim, porque só assim Ele estaria presente para sempre com a igreja. Como a promessa dele não pode falhar,
sempre houve na história das igrejas fiéis ao Senhor. Algumas chamavam-se batistas, sim. Outras chamavam-se anabatistas, outras valdenses, outras petrobrucianos, outras albingenses. O nome, sinceramente, é o de menos. O que importa? Se esses grupos de cristãos foram ou não fiéis ao Senhor. Se eles foram fiéis com a luz que tinham. Você pode pegar, às vezes, até um grupo ou outro. Isso aqui é esquisito. Mas, às vezes, os caras não tinham nem o Novo Testamento inteiro. Mas o que a gente aprende? Que o Senhor não está com sua igreja só por 152 anos. Que é o início do trabalho batista. Nem a partir de 1611 ou 1609. Ele está com o seu povo, a promessa dele é até a consumação do quê? Dos séculos, até a consumação do mundo, até o mundo acabar, ele estará com o seu povo, quando o seu povo cumpre o seu papel de igreja. Que nesse aniversário de batistas, sem nenhum tipo de orgulho denominacional, mas também celebrando aquilo que o Senhor fez no nosso meio, porque somos o grupo histórico não pentecostal que mais cresce e que é o maior do Brasil, mas sem o orgulho denominacional a gente possa celebrar o que o Senhor tem feito mediante as igrejas fiéis, as igrejas bíblicas, independente se elas chamam batistas, menonitas, mas que elas cumpram aquilo que o Senhor ordenou, e que a nossa igreja local seja de fato uma igreja bíblica. O nome na placa é importante, mas se nós não obedecermos ao Senhor, vai ser apenas uma placa, vai ser apenas muito bonita, afinal eu escolhi o símbolo, né? Mas ainda assim apenas uma placa, que a gente possa ser cristão, e os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Que isso ocorra conosco, amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino.